Olá, está começando mais um programa Rádio Web Entrevista. Meu nome é Lucas Vasconcelos e hoje vamos abordar a violência no futebol e a criminalização das torcidas organizadas. Para debater este tema, trouxemos aqui o Ezequias Pierre, que é professor, e Adriano Costa, publicitário. Ambos fazem parte do coletivo Democracia Santa Cruzense. Portanto, para nós da Rádio Web Agroecologia, é um prazer receber tanto o Ezequias quanto o Adriano, que prontamente se puseram à disposição quando convidados. Sejam bem-vindos. Obrigado, Lucas. Eu acho que agradeço aí em nome de todos aqueles que fazem parte do movimento social da arquibancada do Santa Cruz e do futebol pernambucano de maneira geral. Agradeço o convite aí, espero contribuir de alguma forma para o debate. Meu nome é Adriano, novamente, né? Mas a gente esqueceu de fazer o informe, né? Eu também sou torcedor organizado há 10 anos, então essa parte da informação ficou faltando, eu complemento. É um prazer recebê-los e eu queria começar colocando alguns dados sobre a violência no futebol e no Brasil para o debate. Segundo dados da Anatorg, existem 2,5 milhões de torcedores organizados no Brasil. E apenas 5% desse universo estão envolvidos em casos de conflitos, depredações e agressões. Para complementar, existe no Brasil cerca de 700 torcidas organizadas. Mas, por exemplo, nos anos de 2014 e 2015, apenas 15% delas foram responsáveis por conflitos e agressões. Um estudo do jornalista Rodrigo Dersoni levantou que, desde 1988, aconteceram apenas 313 mortes ligadas ao futebol, sendo delas 9 dentro do estádio. Ou seja, quer dizer que é um muito, mas é pouco. É muito porque uma agressão, uma morte, já precisa ser algo a ser contido, mas é pouco considerando o universo das torcidas organizadas. E menor ainda considerando o cenário da violência que o Brasil atravessa. Só para a gente ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil é o país líder no ranking de homicídios, que são 60 mil por ano. O país com o trânsito mais violento do mundo, com 40 mortes e mutilações por dia. Líder na violência contra as mulheres, contra os gays, e existem mais de 17 mil denúncias de maus tratos para crianças e deficientes por ano. Diante desse retrato, dá para se afirmar que há alguma generalização tendenciosa por parte da comunidade sobre as torcidas organizadas serem taxadas de criminosas? Rapaz, olha, a pauta, na verdade, as colocações são bem interessantes e eu queria de pronto parabenizar pela felicidade delas, porque é muito raro a gente participar de qualquer tipo de espaço ou de debate em que, por exemplo, há esse recorte fundamental, que é o recorte da violência no futebol e da violência nas torcidas organizadas, né? Então, assim, em geral, quando nós somos, de alguma forma, interpelados, normalmente as pessoas acabam nos colocando, e aí eu coloco todo o movimento social da arquibancada, e as torcidas organizadas estão inseridas nisso. Em geral, as pessoas colocam, os entrevistadores, muitas vezes, profissionais, inclusive, da área, eles colocam, inclusive, a violência como uma violência do futebol, mas uma violência que vem das torcidas organizadas. E você, inicialmente, nesse preâmbulo que fez, você coloca, inclusive, o seguinte, que a violência, na verdade, ela é uma violência do futebol, que é uma violência da sociedade, de fato. Então, o futebol, o futebol e as torcidas organizadas e os coletivos que são expressões da sociedade de forma geral, eles são coletivos e expressões da sociedade, como o carnaval, por exemplo, que muitas vezes reproduz a violência, mas que é a violência que não necessariamente foi criada, gestada e está nas torcidas organizadas, como de fato aí nesse final que você colocou, com relação à mídia, e a grande mídia, eu gostaria de fazer o recorte, já que na mídia alternativa a gente já consegue fazer esse debate, que é o debate, inclusive, fazendo esses recortes que são importantes. Então eu, Ezequias Pierre, eu penso que sim, eu penso que haja de fato uma criminalização, um exagero, inclusive, e uma justificativa da violência, inclusive uma justificativa para a elitização do futebol de forma geral e o afastamento do torcedor organizado, que naturalmente muitas vezes é o torcedor mais pobre, da periferia, negro, né? Então existe muitas vezes uma necessidade de responsabilizar a violência no futebol através das torcidas organizadas, mas o recorte que você faz no preâmbulo, você diz inclusive que é feliz, e aí eu parabenizo exatamente por conta disso, porque é o seguinte, porque nós vivemos uma sociedade que é violenta, que é machista, que é homofóbica, nós vivemos um número de guerra civil, nós vivemos um número no trânsito brasileiro, nós vivemos um número em Recife, em Pernambuco, nós vivemos números na violência contra a mulher, na violência contra a criança, nós vivemos números de, sem querer parecer
preconceituoso, mas nós vivemos um número de guerra civil no Iraque, no Afeganistão. E nós vivemos uma realidade, na prática, no número, já que muitas vezes os órgãos de segurança, eles acabam se utilizando dos números para justificar algumas medidas, como, por exemplo, o excesso de proibicionismo e toda essa demanda que a gente acaba vivendo na pele, junto aos órgãos de segurança, por exemplo, aqui em Pernambuco, e a Adriano vai falar mais sobre isso certamente, sobre a criminalização, não é só da torcida organizada, mas a criminalização da cultura torcedora e da festa. Hoje, quem vive o futebol e viveu o futebol ali nos anos 90, que é um recorte pequeno, quem viveu o futebol nos anos 90 e vê o futebol hoje no estádio de futebol, a gente se sente sim muito mais criminalizado, mas não é só o torcedor organizado não, porque na fila lá para entrar no estádio, seja na ilha, seja no Arruda, seja na Arena Pernambuco, o torcedor que é negro, que é pobre, e o torcedor de forma geral, ele é discriminado e ele é marginalizado no portão, velho. Não é só na política pública. A política pública não atende às demandas da sociedade de forma geral. Se não atende para uma demanda de violência, que é uma violência que nós temos no estado de Pernambuco, você acha que vai atender às demandas no futebol de maneira geral? Claro que não. Então, assim, minha fala inicial é nesse sentido. Eu vou começar pela parte da Anatorg, né, já que você citou a parte da Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Dentro de todos esses números que você falou, 700 torcidas cadastradas e mais de 2 milhões, é considerado o terceiro maior movimento social do país. Infelizmente, o sentimento político de movimento social não existe dentro dessa classe, né, desse movimento social. Não existe o sentimento de movimento social, de um movimento político, assim, de defesa de bandeiras e tudo mais. Não há uma unidade no debate, também não há uma unidade de discurso, né? Cada torcida ou cada estado tem um debate diferente em relação a isso. Claro que alguns estados vêm avançando na frente e outros estados não. Agora, foi importante você fazer esse recorte de que houve 300 e alguma coisa assim, de 313 mortes em relação ao futebol desde 88, mas a gente, como o Ezequiel falou, tem que fazer o recorte que foram dentro da violência da sociedade e não apenas só do futebol. Então isso está correlacionado. Não é à toa que a gente teve em Pernambuco os dados de 5 mil homicídios no último ano e agora no primeiro mês de janeiro a gente já ultrapassou esse valor que desde 88 nunca foi. Só em Pernambuco a gente tem homicídio maior do que no futebol em 40 anos. Só para acrescentar, inclusive, na fala, é bom frisar, inclusive, que muitos desses casos de violência, depredação e mortes, elas são associadas ao futebol e à torcida organizada, mas muitas vezes são disputas, outras são disputas da violência urbana geral, do tráfico de drogas e de toda uma problemática que é uma problemática de segurança pública, que muitas vezes é colocada na nossa conta, na conta do movimento social da arquibancada. Exato. Então, dentro desses 15, eu não tenho um número específico aqui, mas em Pernambuco eu acho que não chega a uma dezena, né, desde 88 para cá. Mas, assim, os números não são bons. O ideal, claro, seria que isso fosse zerado. Mas aí depende de uma construção social e não só de uma construção de elitização, de higienização do futebol, assim, excluir as torcidas organizadas de qualquer tipo de processo. Não é à toa que a gente, aqui em Pernambuco, existe um processo de proibição das principais torcidas organizadas desde 2013. Então a gente já vem aí em 5 anos, né, de proibição de torcida. Os casos de violência não diminuíram, não cessaram, né, e continuam existindo normalmente. Não normalmente, né, mas com uma outra frequência. E os homicídios, se eu não me engano, de lá pra cá, é só um, que é o do caso especial que houve no Arruda, né, que é muito difícil até de comentar. Mas, em especial, as torcidas são excluídas do processo de discussão, assim, e então o próprio coletivo foi criado justamente para isso, para inserir e formar as pessoas, tanto as pessoas fora do futebol, que pouco entendem do futebol, qual é o movimento social que está correlacionado com o futebol e todos os problemas sociais que estão correlacionados com o futebol, e também formar as pessoas torcedoras que estão lá constantemente, pessoas críticas e políticas sobre o que ele é perante a sociedade, né? Porque é muito complicado, assim, são, como disse Ezequias, a maioria pobre, negra, com pouca formação. Eu especialmente participo desde há 10 anos da Inferno Coral, então fiz parte da equipe de arquibancada, e aí eu vou citar a parte do tema de criminalização, que foi a terceira pergunta, né?
E aí, durante o processo de equipe de arquibancada, antes de passar pela equipe de arquibancada, eu passei pelo núcleo de ação social durante 2 anos, construindo ações sociais constantemente na cidade do Recife. Inclusive é uma das torcidas organizadas que mais constrói ações sociais no país. Fizemos as maiores ações sociais no país, foram aqui em Pernambuco. A gente passou cerca de 2 anos, todas as quintas-feiras, fazendo alimentação no centro da cidade, com sopa, pão e tudo mais. É incrível, assim, como a gente passa mais de anos. Se a gente for lá, hoje, chegar todo mundo de Santa Cruz, pode não ser a Inferno Coral, mas chegando todo mundo de Santa Cruz, vão perguntar: se é os meninos da Inferno, nunca mais vocês vieram. Então, pelo processo que a torcida vem passando. Mas depois da equipe do núcleo de ação social, eu vim para a equipe de arquibancada. E aí foi de fato onde eu senti o processo que as torcidas são verdadeiramente oprimidas, né? A gente passa, para quem conhece pouco o futebol, exemplo, o jogo é no domingo, hoje é quarta-feira, então a gente tem dias úteis, horas úteis, na verdade, 72 horas antes do evento, de informar o batalhão de choque quais os materiais que a gente vai levar. Então, a gente tinha que falar ofício, a gente tem que fazer cadastro no batalhão de choque. Então, aí já é um processo de criminalização, onde no Estatuto do Torcedor, que a gente já mapeou em outros ciclos, tem dizendo que isso é uma responsabilidade da federação, dos clubes, receber esse ofício. E aqui em Pernambuco e no Brasil inteiro, a cultura é dessa forma. A gente tem que fazer inscrição no batalhão de choque, então a gente tem que ser fichado no batalhão de choque para levar qualquer tipo de material. Não é só tão fácil assim, a gente tem que deixar endereço, telefone, foto 3x4, qual o tamanho do material, qual o tipo do tecido, o que é que nele está escrito. Então, quem é que vai ficar responsável por ele? Então, é uma série de burocracias para que a criminalização da cultura torcedora seja efetivada, assim, não é só a cultura da criminalização das torcidas, esse é um outro ponto, em relação à violência fora do estádio de futebol, mas você vê na diminuição da festa, assim, menos bandeiras, menos faixas, menos papéis picados, menos festas, menos bola, pirotecnia em geral, então você vê o estádio de forma sendo transformado num verdadeiro teatro, assim, todo mundo pagou e quer sentar e assistir. E na cultura do país, nunca foi assim. Desde a década de 30, na verdade, a gente tem recortes históricos de que as torcidas brasileiras faziam sua festa na arquibancada. Então hoje a gente vê que isso vem sendo excluído com um processo de criminalização da cultura torcedora. O futebol sempre foi alvo de medidas extremistas, né? Lá no início da história do esporte, até mesmo a sua prática já chegou a ser banida de países como, por exemplo, a Inglaterra, país onde nasceu o futebol da forma que a gente conhece hoje. A medida obviamente não funcionou e o futebol hoje é o que é, né? Hoje muitos especialistas em segurança e entidades relacionadas ao poder público defendem a extinção de torcidas organizadas e também, por exemplo, de medidas como de torcidas únicas, medidas igualmente extremistas. Como vocês enxergam esse tipo de medida, visto que medidas com esse teor nunca obtiveram êxito no combate à violência relacionada ao futebol? Então, Lucas, a gente precisa entender o seguinte, que o futebol, na verdade, desde sua origem, ele nasce lá na Inglaterra, né? Oficialmente, digamos assim, já que existem registros desde a China ao Japão, a Mesopotâmia, as sociedades pré-colombianas aqui no nosso continente. Então, existem vários registros de prática de esporte com algo parecido ou algo similar à bola, né? Mas, digamos, a partir do regramento, digamos, do esporte, né? Porque o esporte surge nas academias de rugby, na verdade, né? Lá na Inglaterra. E esse regramento para a prática do esporte com os pés e essas regras parecidas com o que nós temos hoje, lá na Inglaterra, a gente surge com essa perspectiva, mas a gente precisa entender o seguinte, que o futebol ele nasce, embora ele seja patrimônio da cultura, digamos assim, no Brasil e patrimônio do povo de forma geral, é preciso entender que o futebol, inclusive aqui em Pernambuco, ele nasce nos círculos fechados, nos clubes de elite, num contexto inclusive aristocrático mesmo, ali lá no início junto com o Náutico, o Clube Náutico Caparibe, o América, o próprio Sport, um pouquinho depois, o Santa Cruz é talvez uma constituição um pouco diferente, mas a gente precisa entender que o futebol no passado e hoje, ele é um espaço inclusive, de forma geral, conservador, reacionário, extremista muitas vezes nesse tipo de prática, inclusive na política da despolitização, inclusive no debate dizer que futebol e política não se misturam.
né, que qualquer tipo de debate no sentido de politizar, de fazer inclusive a discussão do que talvez seja mais ou menos interessante, é muitas vezes uma pauta associada à esquerda, né? Então a gente precisa entender que num contexto de uma sociedade como a nossa, a sociedade brasileira e pernambucana, conservadora, reacionária, inclusive essa estrutura ela se reflete dentro dos clubes de futebol, desde a sua origem. Então é preciso primeiro fazer esse recorte, que esse tipo de medida ela não surpreende, porque na verdade é a reprodução, inclusive de uma prática, de quem sempre comandou os clubes, as federações, a Confederação Brasileira de Futebol. Então nada do que vem desse tipo de prática surpreende nesse sentido, porque na verdade tem sido a prática desde sempre. E esse tipo de medida fracassada, no caso de torcida única, ou de criminalização no sentido da judicialização, no sentido de responsabilizar judicialmente o torcedor, de constrangê-lo muitas vezes, ele é uma prática inclusive de um Estado e de um modelo de organização opressor, de um modelo de organização que muitas vezes inclusive reproduz uma política, de fato, do Estado no sentido de controle social, né? Eu estava tentando fugir para isso, mas na verdade, na prática é isso. E esse tipo de medida, que é a medida da torcida única, né, ou desse tipo de medida fracassada muitas vezes, ela evidencia não só o fracasso para o futebol, mas é o fracasso, inclusive, de políticas públicas para a sociedade de forma geral, né? Porque se no futebol nós fracassamos nesse sentido, na política geral nós fracassamos também. E é interessante notar, por exemplo, que muitas dessas medidas de pessoas que legislam a nosso favor, né? Digamos assim, aqueles vereadores aqui na cidade do Recife, os deputados estaduais e os deputados federais, muitas vezes, são aqueles que não dialogam com o futebol. E pior que isso, não é o cara que não veio do futebol, não precisa ter sido jogador nem ter sido torcedor organizado, mas o cara precisa entender que para ele construir um projeto de lei ou medidas quaisquer que forem, inclusive, ele precisa no mínimo ouvir esse segmento social. E é necessariamente o que não acontece. Nós temos um projeto de lei aí do senador Armando Monteiro, aqui de Pernambuco, que o cara, inclusive, ele aprofunda a criminalização e a extinção das torcidas organizadas. E eu te pergunto pro ouvinte, algum ouvinte foi ouvido que alguém que vive o clube, que vive o seu clube, não precisa ser o Santa Cruz, mas que vive o futebol, que vive o seu clube, foi ouvido, viu algum tipo de debate nesse sentido, participou de alguma audiência pública? Nós aqui, Lucas, nós não temos procuração nem da torcida do Santa, nem da torcida do futebol de maneira geral. Mas eu acho que nós precisamos entender que esses grupos, muitas vezes, que estão legislando a respeito do futebol e da criminalização e que tem esse tipo de prática, que é a prática, inclusive, que é temerária no sentido, não só do presidente golpista, mas é temerária no sentido de que você tem gente legislando sobre um assunto que ele não tem controle sobre, que ele não tem conhecimento sobre, e nem ele se cerca de pessoas que possam contribuir nesse sentido. E é temerário no sentido de que, a partir do momento que a gente defende extinção de torcida organizada, ou de qualquer tipo de associação, a gente está cerceando o direito de organização, que é um direito constitucional. Inclusive, se a torcida, ou se integrantes da torcida, elas cometem contravenções penais, elas precisam ser enquadradas numa política de segurança pública. Se o cara vai para o estádio de futebol no caminho e ele depreda um ônibus ou ele comete um crime de furto ou de agressão, ele está fazendo isso e ele está cometendo, na verdade, um crime contra a sociedade, não é contra o futebol só. Né? Então a gente precisa entender que muitas vezes quem legisla a respeito disso não tem conhecimento a respeito dessa pauta e não se cerca em torno de pessoas que possam subsidiar nesse sentido. Né? A gente não pode achar que quem tem que ser ouvido para tratar inclusive de segurança pública, por exemplo, é só a Polícia Militar de Pernambuco, por exemplo, no nosso caso. Né? Como é que eu vou criar uma política de segurança para um segmento que eu não ouço esse segmento? É o que acontece, basicamente é o que acontece. Como é que eu vou criar alguma coisa? Quem mais sabe a respeito dos conflitos, onde são e muitas vezes quem são, do que aqueles que estão diretamente envolvidos? Porque quando tem jogo aqui em Recife, Santa Cruz Esporte, eu não sou torcedor organizado mais. Mas eu fui no passado também e vivo nesse universo do segmento social da arquibancada de forma geral. Quem é que não sabe de verdade aqui, quem vive o futebol, onde vai ter conflito muitas vezes e o horário? Nós sabemos, sabe por quê, cara? Porque tá na rede social. E antes da rede social, dessa difusão da rede social hoje, a gente tinha lá no Orkut e a gente sabia, no conviver com a torcida organizada, que a gente sabia onde é que tinha os conflitos e quais eram, e muitas vezes quem eram as pessoas que estavam envolvidas e que eram questões, muitas vezes, afora o futebol, que eram questão de disputa territorial, do baile funk, que foi proibido também lá no passado.
Então nós precisamos entender essa política de forma ampla. Normalmente, os representantes que estão lá nos legislativos, eles estão legislando sobre algo que eles não têm conhecimento técnico a respeito. A gente tem que entender que dentro desse processo, cada estado tem sua história, né? E tem sua história, assim, suas torcidas têm sua história. Assim, o porquê que foram fundadas, o porquê foram criadas e tem os recortes dentro de cada estado. Por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, as torcidas foram fundadas por um anseio da juventude em relação à ditadura e tudo mais, em relação à liberdade de expressão e várias questões. Já as daqui do Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, ela já vem num processo de liberdade, assim, da juventude, já vem pós ditadura militar. Então o sentimento do torcedor em geral era mais de organizar a festa dentro do estádio, né? Então, na década de 90, a torcida, ela participa dessa construção festiva do que acontece no estádio, né? De forma mais organizativa, assim, mais como entidade e tudo mais. Apesar de acontecer mais para baixo desde que o futebol é futebol, né? Mas a gente tem que entender que esses processos de forma radical, de proibição, resultou em outro ambiente, que foi um ambiente que o Ezequias abriu rapidamente, que é o baile funk. Resultou também num processo de violência no futebol, aqui em Pernambuco especificamente, quando a gente tinha uma cultura que vinha das raízes africanas, que vinha da raiz periférica negra e tudo mais dos morros, de uma cultura desde a época das danças de capoeira, pós festas de engenhos e tudo mais. E aí culmina, se você for recortando, culmina na criação do baile funk aqui em Pernambuco, né? Que é utilizar as músicas da juventude da década de 90, que era o funk, que era o brega estilizado e tudo mais, e utilizar esses espaços de baile funk para uma dança, uma briga, né? Assim, que é uma coisa cultural. E aí bairros, ou ambientes, ou grupos em geral, coletivos, enfim, brigavam pelo baile, assim, tinha troféus e tudo mais, era uma competição, era, vamos dizer assim, um esporte, né? Dentro daquele espaço existia aquelas brigas, fora dele a quantidade era quase zero, mas apesar de existir, como existe em casas de shows e tudo mais, assim, dentro da casa de shows geralmente acontece uma briga, mas fora dela às vezes acontece uma ou outra, e às vezes é noticiado. Como as rodas punk, por exemplo. Quem viveu, por exemplo, abriu pro rock ali no final dos anos 90, quem frequentou, via qual era o ambiente e sabia exatamente o que acontecia. E participava de queria, inclusive. Então, a partir do boom do baile funk no final da década de 90, eu falo do baile funk numa construção histórica, mas posteriormente eu vou falar assim, qual é o discurso que não me agrada, mas a partir do boom e de chegar a toda a mídia, de aquele processo de criminalizar o processo de baile funk, os meios governamentais e judiciais do Estado fez de tudo para essa higienização social, né? Então proibiu o baile do rodoviário, proibiu várias casas de show de realizar esses baile funks. E o que era esses baile funks? Era uma disputa entre o Ibura e Santa Amaro, era a disputa entre Casa Amarela e Roda de Fogo, enfim, havia essas disputas, geralmente no dia de domingo. E o processo aconteceu de criminalização sem uma discussão popular, e principalmente da discussão dos jovens que participavam daquele momento. E aí o Ministério Público proíbe, a partir de um grande levante da mídia, dos jornais, assim, de alguns anos, de criminalização desse processo que era o baile funk. E aí quando o jovem, em geral, da periferia, negro, é proibido de se manifestar, principalmente dia de domingo, e aí o único lazer que ele tem no domingo é o quê? O jogo de futebol. E aí todos na vizinhança e no bairro gostam de tal time, e time do Santa Cruz, Sport Náutico. E a gente vê essa divisão e o único espaço que realmente ele é aceito, que ele é inserido, são as próprias torcidas organizadas, que já estão criadas, já estão organizadas. Porém, como é um processo altamente democrático, principalmente na torcida organizada, se você chegar, você pode ser rico, pobre, preto, negro, africano, você pode ser gringo, o que for, você não é criminalizado por isso, nem te fazem ter preconceito por isso. Na verdade, é uma escola da vida, a torcida organizada. E aí, a torcida organizada é enxurrada desse tipo de cultura, né, da cultura baile funk. E existe um processo de violência a partir da década de 90, justamente um processo do Ministério Público do Estado de criminalização dos baile funks. E aí é um boom que acontece, principalmente em Pernambuco. Cada estado tem sua especialidade, mas aqui em Pernambuco há um boom a partir desse momento.
E as torcidas não conseguem ter noção do que está acontecendo, assim, ainda é tão rápido que uma torcida que começa a ter 100 pessoas, no outro jogo tem 300, no outro jogo tem 500, no outro jogo tem 10 mil. Então isso é um processo muito rápido e os próprios dirigentes não conseguem ter controle, assim. E aí foi um processo realmente de higienização social que deu errado, principalmente aqui em Pernambuco. E a gente tem diversas pessoas que estudaram sobre isso. Aqui em Pernambuco a gente tem Carlos Luna, que também participa do nosso coletivo. Um dia desse eu estava participando da reunião do Fórum Social Mundial e tinha um menino da Jovem que também estudou sobre isso. A gente conhece outras pessoas que fizeram estudo na Rural, na Federal, sobre o resultado da criminalização do baile funk no futebol. Então, a partir disso, a gente, depois de um boom, a gente tem a mesma coisa acontecendo nas torcidas, né? Que é a grande massa da mídia, jornais criminalizando o processo e após essa, a proibição. E aí você vê que o resultado é tão parecido que os baile funks que até ontem tinha morrido, no ano anterior começaram a voltar. Agora em 2017. Se você procurar direitinho novamente, os grupos de baile funk, apesar que não na mesma pegada de violência e tudo mais, mas passaram a ter novamente uma notoriedade. Isso se dá também pela criminalização da própria torcida, né? E aquela revolta de voltar para um lugar onde eu não sou oprimido, onde eu não sou proibido e tudo mais. Então tem essa questão social. Mas, como eu falei, esse discurso é utilizado muito nas torcidas como parte da culpa de uma violência X, ou de uma violência de hoje, ou de uma violência de ontem. E na verdade não. As torcidas tiveram um momento que elas deveriam sim ter sido reavaliadas e não foram. Assim, gostaram do processo do jeito que estava acontecendo. E aí foi difícil de controlar. Entende? Foi difícil de permanecer, de mudar a consciência. A tentativa de mudança de consciência veio acontecer agora há pouco. Quando a gente consegue internamente das torcidas excluir as brigas que tinham os internas de bairro. Porque além das brigas de clube, existiam as brigas de bairro. Porque o baile veio. E aí quando chegava lá, tinha um outro bairro que você já brigava há 10 anos, 20 anos no baile, e ele tava lá, torcendo pro seu time. Mas ali já não era uma construção de futebol, era uma construção do baile, aí eles já brigavam e tudo mais. E aí as pessoas vinham, o Inferno tá brigando contra o Inferno, o Jovem tá brigando contra o Jovem. Mas aí isso tem um problema social muito atrás que deve ser analisado, né? Deve ser estudado. Mas não usar isso como defesa, como alguns dirigentes das torcidas usam, como uma defesa, assim, é culpa do baile funk. Não, não é culpa do baile funk. Assim. O baile funk tem um resultado, mas hoje as torcidas têm o seu papel, já deveriam ter sido reavaliadas. Em outros estados tiveram resultados parecidos, em outros ambientes, além do baile funk, e o processo foi reavaliado. Processo principalmente social do que a torcida representa. Entende? E é agora que está sendo feita essa reavaliação, mas é tarde demais. Assim. As torcidas já vêm com um processo de 6 anos de proibição. A violência não tem diminuído, na verdade. A violência social vem aumentando e a gente não vê isso aumentando no futebol, pelo contrário, diminuindo. Eu não entendo muito bem como é que é essa estatística assim, de proibição. E quando a gente proíbe um CNPJ de entrar num estádio de futebol, não necessariamente ela está proibindo eu, Ezequias, Lucas, de estar participando do futebol. A gente vai continuar participando da mesma forma, comprando nosso clube, na camisa do clube, ou sem a camisa ou não. Porque a proibição deve se vir pelo CPF, assim, como está na legislação, né? A gente não responde por grupo social, né? A gente não responde por entidade. A gente responde pelo que você é, pela tua sociedade. Então, a gente acredita que essa que seja a real. A punição, de fato, é a punição do CPF, não a punição do CNPJ. Até porque, se a proibição de entrar de camisa, sendo radical tal qual a pergunta, se camisa brigasse, né? O UFC seria uma guerra entre Centauro e Riachuelo, né? Próxima semana, o Rádio Web Entrevista continua o debate discutindo qual é o papel da polícia nesse contexto e a relação que é feita por parte do Estado da festa nas arquibancadas com a violência relacionada ao futebol. Fique agora com o rádio documentário sobre as torcidas Barra Bravas do Recife. Até lá!